Ok, né? Então, nesse momento, nós passamos a fazer um cumprimento todo especial, né, a você que está chegando, né, você que está mais uma vez acompanhando um dos nossos encontros. Nós estamos aqui para mais um, né, dos nossos vídeos encontros, trazendo a continuidade da análise dos Sutras de Patanjali. Né? Nós estamos fazendo tudo isso. E a nossa jornada, ela é uma jornada muito longa, é uma jornada árdua. Em meio à ilusão, em meio à escuridão, em meio às dificuldades, tateando, tentando se descobrir, tentando sentir, tentando ver, tentando enxergar, tentando descortinar, tentando melhorar, crescer, ser uma pessoa intimamente melhor no seu relacionamento consigo mesmo, apagar velhas pegadas do passado, romper dificuldades nesta vida relacionado aos próprios samskaras, às impressões, as próprias dificuldades que têm de ser enfrentadas e corrigidas nessa etapa. Grandiosos mestres, jamais abandonai-vos à nossa sorte, sempre ministrando e sempre nos trazendo as inspirações necessárias ao nosso crescimento. Auxiliai-nos dos planos mais evoluídos, dos planos mais refinados. Nunca permitam que parem de jorrar a vertente do ensinamento que vem, atravessa, né, transcende-se através dos planos, chega-nos ao nosso contato das nossas essências intuitivas e auxilia-nos pelos caminhos das veredas a descobrirmos-nos internamente a cada um de nós. E assim, no marchar dos ciclos, no marchar das evoluções, nos permitem, né, também a evoluir dentro do projeto dessa consumação dessa grande obra divina. Sábio Ishvara Pranidhana, né? Sábio Ishvara Pranidhana. Logo após esse introdutório, que carrega um pedido muito sincero, gentil e, ao mesmo tempo, o máximo possível de amorosidade que se possamos colocar, nós vamos hoje entrar, né, num tema, no 21º Sutra da segunda sessão, da terceira sessão, melhor dizendo, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. E esse sutra, ele resume-se apenas em um parágrafo, né? Mas é muito interessante que nós possamos meditar profundamente nele. É muito interessante que nós possamos fazer uma extensa observação de muitas questões. É muito interessante que nós possamos fazer, né, um mergulho muito profundo para poder dominar ou conceitualizar, né, alguns detalhes que encontram-se nesse sutra, porque esse sutra se tornará de base para o entendimento, se tornará de base para associações, se tornará também de base para percepções ou compreensões, né, de muitos outros sutras que virão relacionados a esse tema envolvendo essas perfeições, né, esses siddhis. Valorosos são os yogis que já têm aguçado estas percepções, que já têm esses trabalhos realizados intimamente, internamente dentro de cada um deles. São grandiosos e valorosos, né? São pessoas infinitamente, né, bem fazejas, são pessoas muito iluminadas, são pessoas que estão de verdade, né, já em outros níveis da escalada, né, em outros níveis de consciência. Hoje nós vamos falar sobre o invisibilidade. Que coisa curiosa, né? Invisibilidade. Parece ser este hoje um tema de bastante dúvida, bastante chacota, bastante incredulidade e todos os outros temas mais, né? Mas o objetivo não é vir aqui atestar
e nem querer provar nada a ninguém que o método, o procedimento existe ou não. O objetivo aqui hoje é vir explicá-lo, né? Trazer as conceitualizações, trazer pontos, trazer observações a serem feitas, para que cada um de nós, dentro da nossa busca, seja permitido um mergulho muito sincero, um mergulho muito vívido para poder descobrir por si só se realmente o que está aqui é factível, é veril e realizável. Então cada um de nós recebe nesse exato momento receberá nesse exato momento então um convite muito sincero para mergulhar junto com a gente da busca pelo entendimento a esse sutra. Esse sutra vai nos fazer hoje a observarmos, né, alguns conceitos que nos que nos darão a permissão de mergulharmos nos conceitos, e os conceitos nos trarão as grandiosas chaves para o entendimento dele mesmo, né, desse próprio sutra. É muito interessante isso. Então a gente vai navegar nesse horizonte, vamos nesse mar, né, rumo a esse horizonte, mas eu quero desde já trazer um destaque muito sincero. O que poderá comprometer o empenho? O que poderá comprometer o empenho o intento desse sutra? É a minha própria falta de conhecimento profundo sobre o tema, né? Então o que a gente falar aqui não se resume, não fechará, não trará em nenhum momento toda a plenitude do conhecimento intrínseco nesse sutra. Nós vamos apenas arranhar, né? Nós vamos apenas pisar aonde é factível de ser pisado com a inteligência humana. Nós vamos apenas caminhar até onde a nossa mente permite nós irmos, e nós vamos tentar sim analisar esses conceitos abstratos até onde a abstralidade nos permite. Até onde eu posso ir, até onde eu tenho mãos para tocar. E mesmo assim não estarei isento de cometer erros, e mesmo assim não estarei isento de tropeçar, e não estarei isento de, talvez falar palavras que ainda não... Ou não é falar palavras, é tocar em termos que ainda não experienciei, não tenho conceitualização completa sobre todos eles. Mas evidentemente que isso não nos trará, né, longe de uma grande margem de erro, não nos colocará em erro, mas não nos colocará na plena assertiva das temáticas das coisas, tá bom? Acho que é muito interessante isso, muito interessante isso. O Sutra ele fala assim, ó, né, o Sutra, 21º Sutra da terceira seção dos Yoga Sutras. Ele diz assim, ó: aplicando o Simyama ao Rupa, né, em um dos 5 tamatras, ou tamatras, com a suspensão do poder receptivo, o contato entre o olho do observador e a luz do corpo é interrompido, e o corpo torna-se invisível. Perfeito? Vamos entender o que, primeiramente, aqui quer nos dizer a terminologia tamatra nesta análise desse sutra, né? O que ela quer nos dizer aqui, tamatra? Aqui diz 5 tamatras. Né? Quais são os 5 tamatras? 5 portais de comunicação com o mundo físico que nós temos, né, são os tamatras. Os 5 sentidos não poderiam ser dito que é eles, né? Não poderíamos dizer eles, porque os sentidos são os indras, né? Os sentidos. E os elementos, eles são os bhutas. Mas os tamatras são as sensações. Percebe? Nós temos que fazer uma percepção em seguinte maneira para poder compreender o que é os tamatras, né? O que é os tamatras. Existe o olho, né? Nós vamos trabalhar com a luz hoje, né? Com o tema de luz. Existe o olho, né? O olho.
existe também a luz. Então existe o olho e existe a luz, dois elementos. Mas o que o olho e a luz fazem para se interrelacionar? O que está faltando? O que está faltando nesse meio, nesse conceito? Está faltando o trabalho que ambos desenvolvem no relacionamento. E o que é o trabalho que ambos desenvolvem no relacionamento? É a visão. Compreendendo isso? Então, o que significa o quê? Nós temos que meditar e analisar a seguinte questão. Tá? Eu vejo porque eu tenho o olho. Esse olho é a faculdade de um sentido da visão. Tá? E eu também consigo fazer a percepção e as leituras porque existe no plano de fundo a luz. Então a luz está para o olho está para a luz. Ambos fazem um interrelacionamento de comunicabilidade, de conversa. Correto? Mas o que é a tarefa que se tem aqui? O que é a tarefa que se tem? Né? Qual que é a tarefa? A tarefa é fazer a visão. Perfeito? É a visão. Então nós temos, né, nesse exato momento, esse efeito, nós temos a visão. É a visão, então, que ambas essa ferramenta que eu tenho e a ferramenta que, né, e a instrumentação, a ferramenta. Vamos falar em instrumento que é melhor. Eu tenho um instrumento de visão para o mesmo momento que o universo tem um instrumento de luz. Então há uma interconversação entre eles. E esse efeito de um estar para o outro e o outro estar para o outro, né, nesse relacionamento, existe um trabalho que é desenvolvido, que se chama visão. O trabalho em si, visão, o que é visão? É um dos támatras, dos 5 támatras. Perfeito? Vamos fazer uma outra análise então. Existe o tato. O tato, inclusive, a pele, ela é permeada, né? Ela é permeada para sentir sensação. As mãos, então, é incrível, né? As mãos têm antenas receptoras. Quando a gente coloca as mãos na superfície, a gente sente o frio, a gente sente calor, a gente sente aspereza, a gente sente o pó. Faz-nos uma leitura tão profunda, né? Tão profunda. Mas, ao mesmo tempo, para essa faculdade do tato existir, os componentes também têm de estar para o tato, assim como o tato está para os componentes. Consegue meditar nisso e pegar a essência disso? Há uma relação aqui. Um está para o outro. Um está para o outro. Perfeito? É como se só pudesse existir a função tato, porque há tanto a leitura do meu corpo, mas como há a disposição também de ser lido, de se deixar fazer a leitura os componentes, né? Tá, e o que resulta nisso? O que resulta nisso? As percepções, o sentimento, né? Não o sentimento de sentir emoções. Deixa eu pegar uma definição melhor aqui. Mas tatear, né? Explorar, a exploração, a percepção, né? Percepção. Então essa função existe por causa desse interrelacionamento entre o sentido que está no meu corpo, mas também o plano dos sentimentos. O ar, o calor, o frio, o vento, a brisa, né? Tudo isso. E só para vocês terem uma noção, ele estaria intrínseco em um só búteas, um só elemento, o ar. Então a gente vê que a gente tem um interrelacionamento
com os nossos sentidos, que se interrelacionam com os elementos, né? Até eu estou me apoiando aqui hoje na página, no Sutran, deixa eu melhor dizer, no Sutran da segunda sessão, o Sutran 54, tá? Eu acho que é um Sutran que seria muito válido nós reassistirmos ele lá. Então aqui o que acontece? Prithvi, que é o elemento terra, né? O que nos faz ter? Ele é constituído para poder existir a olfação, que é o procedimento. Então tem que ter a terra, mais o sentimento, mais o órgão do sentido nariz. Nós temos isso, né? Perfeito? A gustação, ela funciona através de jala, água, jala, né? Água. Tejas, que é o que nós estamos vendo hoje, a luz, tá? Ela se dá a partir da intercomunicação com o olho, que nos dá o mecanismo, o dispositivo ou, né, a percepção da visão. Vayu, que é o ar, né, vayu, que é o ar, nos dá a percepção na pele, né, o sentido nós temos os indras, o órgão no sentido que é a nossa pele, e nos dá o tato, né, essa medição. E o éter, o akasha, é elemento, que é o éter, né? Nós temos o ouvido, que nos dá a audição, tá? Estes já são indras que já estão dentro da fase evolutiva onde nós nos encontramos, já encontram-se externamente materializados, né? Só para nós podermos compreender. Não significa que nós não temos outras percepções, mas nós temos ainda que perfazer um longo caminho para desenvolvê-las cada vez mais. E o yoga desenvolve essas percepções, né? Nós temos então todos isso interconectado a um sentido, a um leitor maior que é a nossa mente, o mundo mental, a nossa mente. Posteriormente nós temos a nossa intuição e aí nós temos o átmico, né? Então a mente superior, mente abstrata, nós temos ainda mais o búdico, né? A mente abstrata é o angelical, o búdico é o semideus e o átmico é Deus, né? Deuses. Nós temos então essas funções. Mas o que tem de detalhe? Se existe, né? Se existe hoje, agora nós vamos conseguir fazer uma análise bem interessante disso, né? Se existe o receptor na sua casa, esse vídeo está chegando na sua casa, ele está partindo de um servidor, né? Tem o servidor da onde ele está lá armazenado e que está servindo-te com essa informação desse vídeo. E você recebe na sua casa porque você tem o computador que permite fazer a decodificação desses sinais que você está recebendo e lhe mostra o vídeo. Mas o que tem no meio? A internet. Perfeito? Agora dá para nós pegar uma essência aqui, então, bem interessante. É isso que nós estamos falando aqui. Estes são os tamatras. É a faculdade, é o serviço, é o que está, né, disposto como tarefa no meio, mas que é o fundamental, né, para que possamos, é o alicerce para que possamos exercer o domínio e o poder em cima de uma faculdade. Então nós somos hoje já, né, em relação a muito tempo atrás, nós somos hoje dominadores, não em plenitude, mas nós temos 5 poderosas faculdades que nos são entregues, né, desenvolvidas, que são, então, os nossos 5 sentidos. Já temos isso recebido por Deus. Então nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos a visão, o tato e nós temos a audição. Olha que interessante isso. Essas 5 poderosas faculdades são nossas. São nossas essas faculdades. Tá bom?
Outro detalhe que nos chama a atenção foi a palavra rupa, né? Como que a gente vai deliberar sobre rupa? Rupa nós podemos ver que nós podemos definir e não ter medo de errar. Nós podemos definir que são as coisas manifestadas. Porque o contrário de rupa é arrúpico, não forma, abstrato, conceitos. Nós estamos agora tentando navegar através da abstralidade dos conceitos, né, arrúpicos. Mas rupa é algo que tem forma, é algo concreto, é algo que é perceptível, né? A mente rúpica, mente inferior, mente arrúpica, mente abstrata, né? Então a gente pode fazer essas observações e essas definições, tá? Nós podemos ver que rupa é a forma, né? As pessoas vão dizer assim, rupa é a forma, mas que forma do quê, né? As formas. Aqui nós estamos vendo um gato, né? Nós estamos vendo aqui a mimuxa, o nosso gato aqui, que sempre está presente em todos os nossos vídeos. Ela vem aqui para buscar o calor daqui, né? O conceito gato começa primeiramente com rupa, a forma, olha a forma, né? Ela tem uma forma, é rupa, mas um conceito abstrato, um conceito mais abstralizado, a gente pode colocar aqui tudo que representa num gato. Não só a sua roupa, mas o seu arrúpico, o que representa tudo isso aqui? Todo esse agregado aqui. Aqui só tem forma, mas ela tem muita coisa, né? A gente pode ver aquele esforço para correr atrás de uma presa, pegar um gato, a destreza, né, com que rompe a carne dentro de um osso, né, essa destreza. Então a gente começa a ver que esses são conceitos de formas mais abstratas, abstralizados, né, mas que traduzem no rúpico, nesse conceito aqui. Aqui está nos dizendo assim, aplicando Simeama ao rupa, a forma de um dos 5 támatras, e com a suspensão do poder receptivo, o contato do olho, né? O olho é o caço, né, do observador, e a luz do corpo é interrompido, o corpo torna-se invisível. Então quando estamos falando de luz, é a forma, né? A forma não é palpável, né? Mas a forma que nós temos vindo de luz. O rúpico de luz. Não estamos falando de conceitos abstralizados, estamos falando do próprio conceito de luz, né? Nós compreendemos, é muito fácil de perceber é muito fácil de nós compreendermos. Fica aqui, não precisa vir aqui hoje. Fica aqui, ó, tá quentinho, hoje não tá tão frio. Fica aí. Nós temos uma conceitualização, né, uma forma de fazer observação, que tudo que aqui que nós estamos vendo, né, a gente tem uma forma de entendimento, que tudo que aqui que nós estamos vendo se dá pela luz. Só que na verdade os objetos não emanam luz. Os objetos refratam, né, refletem na luz. Tanto que a luz, vamos dizer assim, a luz do plano de fundo vem emanada do Sol. E quando chega a noite que o Sol se esconde atrás do planeta Terra, né, se esconde no outro lado do planeta Terra, fica do outro lado do planeta Terra, para nós é formada uma penumbra, uma sombra, e esses elementos, eles não refratam, não refletem a luz. Então as suas percepções, né, a sua percepção é diminuída, porque nós diminuímos também o fluxo de recepção de luz, e o nosso olho não consegue medir em outras frequências mais profundas de luz, então dá-nos a sensação do escuro, né? Nós temos a sensação de escuridão, e diminui o nosso campo de visão e ao mesmo tempo o campo de percepções físicas, né? Isso tudo cai, tudo mergulha O efeito contrário ocorre quando nós temos aqui a presença do Sol, né, insolando o nosso lado onde nós habitamos da Terra. Então a gente vê que o Sol ele joga a sua luz, a luz bate
nos elementos e predispostos físicos, e os predispostos físicos refletem, rebatem para uma luz, né? Uma luz. A gente já vai explicar por que eu vou dizer uma pré-luz que eles mesmos emanam, né? Eu vou explicar esse conceito, calma aí, o que eu quero dizer com isso. E refletem aos nossos olhos, então nós os percebemos, né? Por que eu falo emana pré-luz? Porque muitas coisas é absorvida, que nos dá a sensação das cores, né? Que nos traz as cores. Por que isso aqui é branco? Por que isso aqui está refletindo dessa cor? Porque certa quantidade da faixa etária luminífera, ela é absorvida. E o que não é absorvido, o que nos reflete, é o que nos define como cor, é o que nos define na vibração de nossa percepção. E aí há essa perceptividade que nós estamos falando, né? Aí há visão. Porque aí houve relacionamento. Aí há relacionamento de eu ter a faculdade de ver e ele tem a faculdade de se exibir, se mostrar, vamos dizer assim, no meio à visão. Então há a percepção. Eu estou vendo aqui livro, você está me vendo, eu estou vendo aqui, eu estou vendo, nós estamos então fazendo o fator da visão. No plano de fundo, a mente, né, a mente já com os seus conceitos, sua memória, o pouco que sabe, o pouco que não sabe, as dúvidas que tem, mas traz um conceito para você, forma na tua mente um conceito. Banco, madeira, né? Forma para nós um conceito. Errôneo, distorcido, mas forma este conceito, tá? Uma das palavras que nós temos que estar ainda aqui analisando, e nós vamos já analisar logo em sequência, é a palavra tátua, né? Nós vamos estar aqui entendendo um pouco mais sobre essa palavra, que é uma palavra que a gente não mergulhou ainda, né? A gente não fez um mergulho muito profundo, a gente não efetuou esse mergulho nesta palavra que também vai ser citada aqui, que é para poder fazer a citação, para poder alargar o nosso conhecimento. É tátua o nome da palavra, né? Ou tátivas. Pessoal, alguns falam tátuas, outros falam tátivas. Seria, acho que tátivas, acho que é a definição melhor disso tudo. Tátivas, acho que nós vamos estar utilizando também. Eu vejo muitas pessoas falando tátivas, eu gosto de tátivas também. Apesar que eu já vi algumas pessoas falando tátuas, né? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer a leitura. A gente vai fazer a leitura do tema que aqui está. E posteriormente, então, fazendo a leitura, a gente vai fazer a análise dessa palavra tátua e vamos fazer, né, vamos nos alimentar do que aqui nos diz. A leitura é muito curta, a leitura é muito simples, né, a leitura é rápida, mas fazendo esses entendimentos, esses mergulhos mais profundos, né, fazendo essas observações mais assim, como eu posso dizer para você, mais filosóficas, nós já vamos fazendo um mergulho muito profundo e vamos tendo percepções também mais profundas no entendimento, né? Aí nós vamos fazer um mergulho bem profundo para nós fazermos as compreensões do que queremos dizer, tá? Então a gente vai fazer assim, eu vou fazer a leitura agora e depois a gente volta a fazer a definição de um dos temas que está faltando, que é o tema tátua, tá bom? É o que está nos faltando para nós fazermos a observação aqui. Ó, o poder de... vamos lá de novo. Terceiro Sutram, 21º Sutram, melhor dizendo, da terceira seção dos Yoga Sutras, que diz assim: aplicando Simyama desdobramentos ao rupa, a forma de um dos 5 támatras, aqui nós estamos analisando a luz, tá? Com a suspensão do poder receptivo, o contato entre o olho do observador e a luz do corpo é interrompido.
e o corpo torna-se invisível. Vamos conceitualizar. Aplicando Simyama à luz em forma de luz, né, a forma da luz, a luz que me recebe, desdobrando, compreendendo-se, compreendendo o mecanismo, né, o mecanismo de como funciona a interconversação, a visão, o desdobramento em Samadhi nos permite compreender os mecanismos, compreender como é que funciona o processual, o fator visão, o que está no meio, né, como é que funciona o aparato olho, como o objeto que eu estou observando, como ele se manifesta, e como se dá essa interatividade no meio, que é através da luz, que é através da fator visão, eu entendendo como desdobrado em Samadhi, como esse processo funciona, eu consigo suspender aí a minha emanação de luz, eu consigo suspender a emanação da luz que reflete, que rebate em mim, tirando-a do poder receptivo do contato do olho do observador, tirando-a, né, ele não percebendo, fazendo não vibrar para o olho dele, interrompendo esse processo e eu tornando-me invisível a ele, ou para o outro observador. Vamos fazer a leitura, então, para que possamos fazer agora uma observação mais apurada. Aqui diz assim: o poder de tornar-se invisível é um dos siddhis bem conhecidos que podem ser adquiridos através do yoga. Como pode ser explicado o modus operandi desse siddhi? De acordo com a ciência moderna, um corpo torna-se visível quando a luz por ele refletida atinge o olho daquele que o percebe. Olha que interessante. Se este contato entre o olho e a luz puder ser interrompido, o corpo torna-se invisível para o observador. Isto pode ser feito pela aplicação de Simyama ao Rupa Tamatra, a forma desta operação. Exemplo, aqui nós estamos falando de visão, né? Nós estamos falando de ver, entendendo esse modus operandi. Não, nós estamos falando do olho e não estamos falando, né, do que nós estamos falando do meio, da entrega no meio. É bem abstrato o conceito. Medita, reflete, tu vai entender. Aqui diz, as inter-relações entre os tattvas, os tamatras e os órgãos dos sentidos e suas correspondências são bem conhecidas e consistem em parte integrante da psicologia que a ciência do yoga baseia-se. Todos os fenômenos visuais dependem das interações do tamatra, que é chamado rupa do tattva, já vamos lá, que é chamado tejas, e do órgão dos sentidos, que é chamado kasu ou kashu, né, olho. Aplicando Simyama ao Rupa Tamatra, a forma do conceito de visão, né, o yogi adquire o conhecimento das forças que associam o tattva, o tamatra e o órgão dos sentidos, podendo manipular tais forças como bem entender. Ele pode, então, evitar que a luz do corpo atinja ou afete os olhos do observador, tornando-se, pois, invisível. Então vamos lá. O que aqui quer dizer com o tattva? Né? Foi o que faltou. Nós falamos sobre a visão, né? Nós falamos sobre o tamatra,
Nós trouxemos uma percepção, arranhamos um pouco, trouxemos algumas conceitualizações para que nós possamos agarrar, né, o conceito Tamatra. Nós falamos um pouco também sobre roupa, né? Nós falamos sobre o olho, nós falamos sobre a luz, Tejas, né? E nós falamos sobre a luz, o conceito, né? Mas o Tattva, né? O Tattva é o que é a força, é a equação, é o modus operandi que encontra-se por trás da luz rúpica. É os conceitos espiritualizados, é pegar entender, né, o processo e mecanismo, é compreender esse mecanismo, é ver muito além do que todos os sentidos se apresentam, é entender como se dá o modus operandi, como se processa aquela força, como se configura esta realidade oculta, né? Como se está funcionando esta força, né? Como se dá esse processo que faz, né, com que esse agregado maior opere. Nós precisamos aqui, evidentemente, de um exemplo para poder expressar tudo isso. Nós precisamos de um modo aqui, um exemplo para poder expressar tudo isso. Pensamos assim, ó, naquele mesmo conceito que nós estamos fazendo aquele jogo de brincadeiras com você vendo o vídeo na sua casa, o servidor te enviando e no meio a internet, tá? Pensamos nesses conceitos. Continuamos com esses mesmos conceitos que eles serão valiosos para agora. Paramos para fazer a observação. O servidor, a internet enviando esse vídeo, você recebendo o vídeo na sua casa e no meio a internet. Mas o que é internet? Quais são os agregados? Né? Quais são os agregados ou quais são as bases que fazem existir internet? Então nós temos que fazer o seguinte, né? Nós temos que começar a decompor isso aqui para tentar chegar numa essência primordial, uma essência profunda, mas que sem ela nada se funciona. Nada se funciona. Então a gente começa a fazer assim as seguintes observações. A internet, ela tem cabos. Vamos pensar mais amplo. Vamos mostrar amplo. A internet tem pessoas que trabalham para que ela possa existir, tá? A internet, ela tem que ter postes que conectam cabos que conectam-se a servidores, locais de serviços, locais que servem. Mas tudo isso precisa de energia elétrica. Tudo isso precisa de um pulso, precisa de aparelhos, né? Tudo isso precisa de aparelhos para que possa se produzir os mecanismos, né? Precisa de aparelhos que fazem as conversações. Precisa-se de um pulso, de uma energia, precisa de algoritmos, precisa de telas, precisa de mouse, precisa de um camalhaço de situações. Precisa de um camalhaço de situações. Mas nós podemos analisar, pegando todos esses aparatos, pegando todos esses aparelhos que ela nos formam, né, um conceito. Que ela nos traz a formação de um conceito. Quando a gente fala em internet, a gente mentaliza, a gente tem uma percepção que é um local, né, deixa eu achar a palavra aqui, um local não físico, mas abstrato e que é muito amplo, que é grandioso, que é vasto,
que ele é esse local abstrato, vasto, né? Que ele é de uma forma assim infinita, apesar de ter um limite, mas ela expande, ela cresce, ela evolui. Então a gente começa a perceber que esse mundo dessa internet é como se fosse uma consciência, é como se fosse uma mente, como se fosse um campo com uma consciência, não de sua existência, mas como se fosse uma memória, como se fosse um hiper HD, como se fosse o mundo todo armazenado de dados, de pensamentos, de composição internamente. E eu posso, através de pesquisas, acessar tudo isso. Então, o que é de tudo que nós falamos agora, o que seria, o que nós poderíamos definir que é o Tattva da internet? O que nós poderíamos dizer assim, isso aqui é o Tattva? É o que está nessa conceitualização. Claro que essa conceitualização que nós tentamos montar agora está errada. Mas só para vocês entenderem o que é o Tattva. O Tattva é a força, é o mistério, é essa definição, é esse conceito abstrato, é esse conceito arrúpico que não tem forma, que não tem forma, é esse conceito que está por trás. Mas que sem ele, sem essa potência, sem ele não existe a internet. Eu vou pegar um outro exemplo mais brando, mais sutil, mais leve agora para que nós possamos fazer uma análise. Nós estamos vendo no mar, quando a gente vê uma onda. A gente está no mar, estamos na areia, estamos na praia e nós vemos a onda. A onda veio a onda. É bonita a onda, né? É linda. Crie, mentalize uma onda na tua mente. Mas por que a onda existe? Existe porque tem a água. Se não tivesse a água, não existiria a onda. A onda, então, ela é um conceito que pelo plano de fundo, na sua essência, existe a água. A mesma coisa que a solda, vamos usar um exemplo desse, a solda. O fulano está soldando tal coisa, e o fulano soldou, mas é o fogo. Então, nesse conceito, o tato atrás é o fogo, o tato vai atrás é o fogo. Então, aqui, o que nós estamos querendo dizer? O que é o Tattva? O que é o Tattva? Aqui. Nesse seguinte, é a luz. Mas aqui fala a forma da luz. Mas aqui fala desse entendimento profundo de você desdobrar, ver o modus operandi, o mecanismo da luz, o fóton, a forma que o fóton se processa, a forma que o fóton atinge determinado corpo, a forma que aquilo atinge e reflete, essa ação de bater, refletir, mas tudo isso é a luz. Tudo isso se dá pela luz, o Tattva. Então é isso, quando a gente faz esse desdobramento e entra nesse conceito, nesse poder, e desdobra ele em si mesmo, e faz essa compreensão de como se opera esse interrelacionamento, essa interrelação, esta interconversação entre entre esse fator, o observado, o observador, o observado, a luz e os mecanismos que se operam nessa inter-relação,
o agente que está por trás, o tátiva, a força, o que está por trás que permite que isso exista, que isso possa agir-se, que esse conceito venha a operar, a funcionar. Quando a gente descobre essa força, nós passamos a dominá-la. E nós passamos a fazer, então, o domínio não somente dessa função de romper com essa invisibilidade, mas nós conseguimos também dominar todas as forças que estão ali intrínsecas, todas as forças, os conceitos que estão ali guardados, tudo isso. Aqui é só um dos passos. Claro que nós vamos estar vendo isso tudo mais adiante, nós vamos estar mergulhando mais profundo, mas todos os passos, tudo é mergulhado. Tudo é visto, tudo é entendível, o mecanismo de operacionalização sobre tudo isso, todo ele é compreendido. A gente não passa a compreender só um ponto, só esse meio, só esse modo, mas passa a entender tudo. Então, quando se desdobra em Samadhi, e você aplica então, Simyama, a esta forma, você aplica Simyama, a luz em sua forma, e você começa então a entender como é que funciona a suspensão desse poder de recepção, de não refletir, não emitir, não refratar esta luz, reenviar esta luz para o observador, você consegue então suspender que o observador lhe perceba, e você então não aparece aos olhos do observador. Então começamos a fazer então um mergulho mais profundo, um mergulho mais entendível sobre tudo isso. Então agora a gente começa a entender que quando nós desdobramos-nos em Samadhi, quando há um desdobramento em Samadhi, há também descortinamento de muitos fenômenos. Há descortinamento porque nós vamos no cerne, nós vamos na essência, nós vamos no modo operacional, nós vamos ver como é que funciona, como se desenha, como se entrega a operacionalidade das coisas, Essas questões começam a aparecer, começam a se desenhar, começa a ficar lúcido e você começa a entender e compreender o intrinsecamento, as inter-relações com tudo isso. A inter-relação com tudo isso. Vamos fazer a leitura de novo. Hoje não está aqui no sul muito forte de frio. Nós estamos com 15 graus hoje aqui. Hoje está ficando um dia um pouco mais abafado porque vai chover. Mas sabe quando a gente faz uma respiração mal elaborada? Ou na ânsia de estar falando, a gente... E aí fica esse pigarro aqui, pronto. Perfeito, acho que agora eu consegui. Desculpa, a gente fica tossindo e não vai, E olha que faz alguns vídeos que a gente está assim, Aqui fala assim então, o poder de tornar-se invisível é um dos siddhis bem conhecidos que podem ser adquiridos através do yoga. Como pode ser explicado o modus operandi desse siddhi? De acordo com a ciência moderna, um corpo torna-se visível quando a luz por ele refletida atinge o olho daquele que o percebe. Se este contato entre o olho e a luz puder ser impedido, o corpo tornará-se invisível. Isto pode ser feito pela aplicação de Simyama ao Rupa Tamatara. A forma dessa luz, a forma dessa ciência-luz, ou a ciência no elemento, no conceito geral, vamos dizer assim, as inter-relações entre os tattvas,
os támatras e os órgãos do sentido e suas correspondências são bem conhecidas e constituem parte integrante da psicologia em que a ciência do yoga baseia-se. Todos os fenômenos visuais dependem da interação do tamatra, que é chamado rupa, que é a forma, né? A forma. Nós não estamos analisando o conceito em si, estamos analisando a forma, tipo o gato. Nós estamos analisando, vendo ali. Eu mergulho então minha essência e já. Que é chamado rupa do tattva, que é chamado tejas, luz, e do órgão dos sentidos, que é chamado olho. Eu aplico o simyama à forma tamatra, ou a luz em si, e adquiro o conhecimento das forças que se associam ao tato, aos conceitos, né, aos conceitos, as equações, o modo operandi, como se funciona, como se processa, como se dá esse interrelacionamento, como que isso vai funcionar. O tamatra e o órgão dos sentidos. Então eu me associo a todo o conceito nesse meio, tudo que está no entremeio, nos conceitos. Mergulho, né, na luz, no tamatra, no que isso tudo se processa. Já tenho o desdobramento do órgão do sentido do olho, né, e posso manipular estas forças como bem eu entender. Então, posso evitar que a luz do meu corpo atinja ou afete os olhos de quem está me observando, tornando-se, pois, invisível a ele. Eu dei algumas palavras, né, eu tentei pontualizar, conceitualizar alguns quesitos, alguns conceitos para que nós possamos sair um pouco fora e conseguíssemos fazer algumas observações. Eu espero de coração, gente, nós já estamos chegando a 5 minutos finais, nós já estamos encerrando aqui, mas eu espero de coração mesmo que deu para arranhar esses conceitos, né? Que tenha dado para nós arranhar isso. Apesar que o sutra ainda, o 22, que também é um sutra curto, né? Um sutra que tem um quarto, mas um parágrafo de um quarto de uma folha de rosto da folha, também vai nos trazer, né, um pouco mais dessa, vamos dizer assim, desta navegação, um pouco mais dessa viagem, um pouco mais desse mergulho, né? Vai dar para nós fazermos ainda uma busca. Mas é tão ruim muitas vezes encontrar palavras, né, para expressar o que a gente quer dizer. Ou muitas vezes é complicado, né, tecer verbalmente uma orientação do que está dentro de nós. Mas eu espero que você consiga unir peças, que você consiga criar um conceito, que você consiga criar, né, um entendimento fazendo essa observação. É visível que é entendível, né? Quando a gente vê falar, né, invisibilidade, é assustador isso, né? Porque a gente tem um conceito de invisibilidade como se fosse de desaparecimento. E a gente não para analisar que não é desaparecimento, é de não percepção, não ser percebido. Nós podemos dizer que todas as coisas que aqui não estão no nosso campo de percepção, elas estão invisíveis a nós, né? E não erraríamos. Vamos fazer uma colocação, você deve estar na sua casa. Se você não está na sua casa, mentalize o seu trabalho, o seu local de trabalho. Ele está muito longe de você, né? Então ele está invisível a você nesse exato momento. Está invisível, você não está vendo. Está invisível, você está num cômodo da casa.
não está no outro cômodo da casa. Então o outro cômodo da casa está invisível. Ele não, né, o teu olho não está o percebendo, mas ele está ali, ele existe, ele ainda está ali. Não significa que não há existência, não significa que ele não exista. Ele está ali, ele existe, só você não está o percebendo. Assim se dá então nesse processo, né? Essa é a tal invisibilidade. É estar ali, mas não ser percebido. Fazer-se não perceber. Dominar os modos operantes, fazer-se não perceber. Mas continua ali. Podemos dizer que muitas coisas que estão aqui que nós não percebemos, mas que existem, até mesmo o plano, né, espiritual que aqui está, a espiritualidade toda que aqui está, nós não estamos vendo-a. Mas ela existe, ela está aqui, só não estamos vendo, então ela está invisível a nós. Mas com alguns dispositivos, alguns mecanismos, estamos fazendo algumas leituras, algumas percepções, algumas anteninhas mais aguçadas e percebendo-as, né? Então é esses detalhes que nos chamam a atenção. Quando se trata, né, se fala desse tema, né, essa faculdade, é fazer alguns conceitos de compreensão que nos levam a entender que isso aqui não tem nada de miraculoso, apesar de nós não dominarmos. Mas não é algo, que miraculosidade, que fenomenal, milagre. É domínio de uma ciência oculta, transcendental, profunda, que somente o yoga permite. Né? Somente o yoga permite. Quantas coisas, exemplo aqui, né? Eu estou aqui, determinado cômodo da casa onde eu não estou, para mim ele está invisível, mas não que ele não exista, ele está lá, só não o vejo com os olhos. Que não há conversação. Quando eu ir para lá, estou conversando com aqueles elementos que estão ali. Outro conceito que nós temos que pensar, né, que acho que tem que deixar claro aqui, quando a gente está num ambiente que não tem a luz solar, e mesmo assim nós estamos vendo, né, que eu estava falando agora sobre luzes, nós temos que entender que nós estamos falando da luz, em sua essência, primordial. Né? Tudo é luz. Tudo é luz. Tudo é luz. Quando eu fiz aqueles conceitos da Terra que foi para cá, eu trouxe mais no lado concreto. Mas nós sabemos que tudo é luz. Mas enfim, nós encerramos hoje o nosso encontro. Né? A gente volta no Sutra que vem a pisar nesse caminho, a andar nessas veredas. Ainda nós vamos voltar a trabalhar um pouco mais sobre essas conceitualizações. O Sutra de número 23 também é muito interessante, né? Ele vai falar sobre karmas, vamos falar sobre um montão de coisa arada, bem interessante também de nós estarmos vivenciando tudo isso, tá? Esse é o caminho do yoga, meu amado. Esse é o caminho da libertação. Esse é o caminho que nos tira da inércia, nos tira das situações onde nós mesmos nos colocamos, né? Isso nos tira do ovo, da casca, e nos faz transcender. Namastê, meu irmão. Namastê. Tetsa vitur veditiam, verigodisai timahai, tionar precho.